Olá, gente. Oi, Sofia. Samuel, Sofia, Maria Eduarda Vale, Isabela, Marcelo. Bom dia, Juliana, sou eu. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bem, vou dar uma vistoriada aqui. Beleza. Lázaro. Pedro. Ligar a câmera aí, Pedro. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por enquanto. Débora acabou de entrar também. Gente, nós estamos no módulo 4, página 368. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo? E a senhora? Bem também, graças a Deus. Muito bem. Consegui dormir direito essa noite? Nossa, acho que tem uns 4 meses que na quinta-feira eu não consigo dormir direito. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho, por enquanto. Então, na página 368, questão 1, ficou a letra C. Faça uma pesquisa na internet sobre os artigos polinésios e as embarcações que eles utilizavam, assim como sobre as técnicas utilizadas para a navegação. E aí, vocês fizeram essa questão? Gente. Conseguiram encontrar alguma coisa? Tem alguém falando alguma coisa no bate-papo? Ué, a Daniela estava querendo entrar aqui, não está dando por quê? Será? Eu tinha desabilitado a sala de espera. Tá, certinho. Bom dia, professora. Bom dia, Daniela. Bom dia. Bom dia, Ana Clara. É isso aí. Vamos lá. 368. Voltamos à questão sobre os polinésios e as suas embarcações. Vocês conseguiram achar alguma coisa, gente? Bom dia, professor. Bom dia, Elaíse. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Ó, hoje deu para poder abrir. A internet está melhor. Vamos compartilhar aqui, pesquisar junto a respeito disso. A aula de vocês, eu não sei se vocês repararam, vai ser reduzida. Em que sentido? A partir de 10 horas vocês vão estar fazendo prova, né? Então, nós teremos, eu acho que 1 ou 2 aulas só a mais para continuar o conteúdo, assim, para ter presencial, assim, online, ao vivo, no caso, né? As outras aulas vão ser todas gravadas. Então, eu peço que vocês, com muito amor e carinho, assistam as aulas gravadas, porque senão vocês não vão dar conta de fazer as provas direito. Acho que sim, na verdade. Porque, assim, são conteúdos... o próximo capítulo é muito tranquilo. Gente, é mega power fácil, né? Porque é um conteúdo muito tranquilo, ele é relação a problemas ambientais. Isso a gente já conversou no 6º ano, já conversou no 8º ano, né? Então, é muito mais leve, porém, é 9º ano. Então, 9º ano e 6º ano é o mesmo conteúdo nesse último capítulo. O que que eu faço? Eu faço uma prova um pouco mais leve para o 6º ano, porque é 6º ano. E 9º ano a gente
aperta, né? Porque tem que apertar, porque vocês estão indo para o ensino médio. Se não apertar, não é nono ano. Então, a gente aperta um pouquinho mais, coloca os negocinhos mais complicados e tal, certo? Então, é a próximo capítulo de vocês. Eu vou fazer meio que o conteúdo com resumo quando for a aula presencial mesmo, né? Já para a prova de vocês. Mas, porque vocês vão ter muitos dias de prova que não vai ter como a gente ter realmente aulas ao vivo, né? Mas só terminando esse daí, vocês conseguiram pesquisar alguma coisa a respeito, gente? Não? Ninguém? Sobre o quê, professor? Embarcações polinésias. Da Polinésia. Ah, pior que não. Vou ser sincera com a senhora, desculpa, eu esqueci. Eita, gente. Não é possível. Grandes navegações, blá, blá, blá. Vamos ver. O que está falando aqui a respeito? Esse negócio tá meio esquisito aqui, tá falando de galinha. Isso é porque as galinhas foram levadas para lá, né? Porque não tinha galinha lá. Então, os barcos, eles... Grandes navegações, há mais de 8.000 anos. Tá falando sobre como eles chegaram ali. Ok. Ninguém fez isso daí, gente? Como que eram as embarcações? Não? São barcos muito característicos, vocês já repararam? Quando tem aquele filme Relação da Moana, isso. São barcos. Esse daí. Isso, eles são barcos dessa forma, eles são barcos diferenciados, eles não são os barcos comuns que a gente vê em tudo quanto é lugar, né? Ele tem duas partes assim embaixo, certo? E ele seriam dois barcos, né? Mas na verdade são duas partes embaixo e um lugar só em cima para poder ter as pessoas andarem e tal, né? Isso daí. Então, são utilizados, pelo que a gente percebe em relação, são utilizadas madeira, né? Para poder fazer a fabricação desses barcos. Então, eles estão falando da relação da galinha com os barcos, porque as galinhas, elas não voam. Então, eles levavam as galinhas através dos barcos para esses outros lugares. Certo? Nesse sentido. Então, essas populações, elas migravam com os barcos, levando essas galinhas. Então, é isso aí. Eu acho que não tem muita relação falando exatamente como que os barcos eram fabricados, eram feitos e tal, mas a gente percebe em relação a ser muito rústico e feito de forma manual, utilizando madeiras, provavelmente questão de entrelaçando aí alguns tipos de folhagens para poder formar isso daí, esses barcos, tá? As cordas e tudo mais. Vocês podem colocar algo do tipo no meio aí, vamos continuar o conteúdo, senão nós complicamos nossa vida em relação a tempo, né? Ulisses chegou. O João também. Ramo que ramo. Olha só. 2. De que forma os europeus chegaram à Austrália e às ilhas da Oceania? Professora, eu não fiz essa tarefa, mas eu olhei
aquela vez lá que estava corrigindo, eu olhei aqui no livro e eu coloquei que foi por meio de uma navegação de uma expedição científica. Isso daí. Por meio de expedições, a maioria de cunho científico para mapear o Oceano Pacífico. Então, foram expedições para mapear o Oceano Pacífico e encontrou um continente novo. Oh, que legal! Isso daí. Aí a gente passa para a próxima. 3. Como e quando se iniciou o processo de colonização da Austrália? E aí? Eu coloquei que foi em 1768, quando o inglês James Cook navegou por lá e achou ele. Certo. Aqui ele está falando processo de colonização. Então, um processo de descobrimento é uma coisa, colonização é outra. Certo? Então, como que é o processo de colonização? Igual a gente viu aí na pesquisa dos barcos dos polinésios, eu, pelo menos eu vi, na questão das galinhas aí, que eles levavam e tal, quando eles iam para colonizar vários lugares e tudo mais. Eu preciso que vocês prestem atenção na pergunta. Como se iniciou o processo de colonização? Não é descoberta, não é de povoamento. Porque quando chegaram aqui no Brasil, colonização do Brasil foi quando? Na época que os índios estiveram aqui? Não. Na época que os portugueses chegaram e começaram a invadir e coisas do tipo. Não é descobrimento. É colonização. Está na outra página, é 1788. Os bandidos e tal, pra lá? Isso aí. Isso mesmo, Laís. É isso aí. Então, a Inglaterra estabelece uma colônia penal na Austrália. Então, ele estabelece uma colônia penal na Austrália. Então, as pessoas que eram condenadas na Inglaterra, elas iam para a Austrália para cumprir sua pena. Os bandidos eram levados para a Austrália para cumprir sua pena. Isso no final do século XVIII. A senhora pode digitar a resposta, por favor, professora? Inglaterra estabelece uma colônia penal na Austrália, no final do século XVIII. Inglaterra estabelece uma colônia penal na Austrália no final do século XVIII, vírgula, que passou a ser povoada por pessoas que eram condenadas na Inglaterra. Que passou a ser povoada por pessoas que eram condenadas na Inglaterra. Pronto? Todo mundo? Passamos, então, adiante. 369. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta. Alguém quer responder essa daí? Posso, professora? Quem está perguntando? Maria Eduarda Vale. Ok, pode falar. Os povos tradicionais da Austrália e Nova Zelândia foram dizimados com o processo de colonização. Exatamente, é a segunda. Certíssima. Cadê? Maria Eduarda. Beleza. Quem não pode responder mais é Laís, Daniela e Maria Eduarda. Ok? 5. Leia o trecho de notícia. Alguém quer ler? Que não sejam essas pessoas? Pode ler, Sofia. Pode. Australianos protestam contra a data festiva que marca a invasão dos colonos ao país. É uma afronta. Dia 26 de janeiro, dia da Austrália, é a data do início da opressão do povo aborígene. Minha dislexia tá uma porcaria hoje, enfim. Milhares de pessoas
foram às ruas em toda a Austrália nesta sexta-feira, dia 26, contra a festa nacional que celebra a chegada dos primeiros colonos britânicos em 1788, uma da data considerada um insulto à população nativa. Isso daí. Explique por que esse protesto ocorreu. Eu de novo? Hum? Eu de novo? É a resposta. Para ler, não precisa ler de novo, não. Qual a resposta? Explique por que esse protesto ocorreu. Porque a questão era que é uma afronta comemorar uma invasão que era contra as pessoas, contra o direito, enfim, pessoas. Isso aí. Então, ele respondendo da forma que está no livro exatamente, Sofia, para muitos australianos, o Dia da Austrália, comemorado em 26 de janeiro, representa o início da opressão do povo aborígene. Por isso, eles exigem a reforma da data e a chamada Dia da Invasão. Olha só, é para ser comemorada a data do Dia da Invasão. E não o Dia da Descoberta, o Dia da Austrália, algo do tipo. Né? É o Dia da Invasão. É verdade, viu? Ô, professora, Pode falar, Daniela. pode falar de novo, por favor? Sim. Para muitos australianos, vírgula, o Dia da Austrália, entre parênteses, Dia da Austrália, parênteses não, aspas, Dia da Austrália, vírgula, comemorado em 26 de janeiro, vírgula, representa o início da opressão do povo aborígene. Ponto. Para muitos australianos, o Dia da Austrália, comemorado em 26 de janeiro, representa o início da opressão do povo aborígene. Ponto. Por isso, vírgula, eles exigem a, entre aspas, reforma da data e a chamada de, entre aspas, Dia da Invasão. Professora? Sim. Então, não seria mais fácil chamar também o dia do descobrimento do Brasil de invasão do Brasil? Seria. Não mais fácil, mas o certo, né? Seria nesse sentido também. Só que como que a população toda tem uma visão dessa, gente? Aqui no Brasil a gente pensa dessa forma? Todo mundo? Não. Uma minoria muito pequena, né? Para poder chegar a pensar nisso. Mas lá eles têm um incentivo a essa valorização do povo que mora na região, tá? Que é aborígene. Aborígene não como é colocado como inferior ou algo assim. Eles têm uma representação desse povo aborígene nas escolas, de se vestirem dessa forma, de dançarem dessa forma, mas existe o povo aborígene que representa, em que mostra como que é a cultura deles e tudo mais. E isso é valorizado. Não é só simplesmente o dia do índio aqui no Brasil. E pronto, acabou. Tá? Lá é realmente respeitado pela população em geral. Certo? É diferente a visão nesse sentido. Podemos continuar? Sim. Então, 6. Observe a fotografia e leia a legenda. Depois identifique as principais características dos fluxos migratórios em direção à Austrália e à Nova Zelândia no período representado na fotografia. Então, um navio com imigrantes aportando em Sydney, na Austrália, 1948. Então, lá na Austrália, cidade de Sydney, e tem um navio lá
aportando, ou seja, chegando, né, no porto. Quem quer responder essa daí? Alguém? Então eu vou falar. A Agatha não está aqui, né, hoje? Faltou. Então nós temos aí... Ana Clara, você quer responder? Essa eu não fiz não, professora. Não? Alguém chegou a Não. fazer? Eu fiz, professora. Débora? Então fala, Débora. Eu coloquei que na Austrália, a população chinesa correspondia a 22% da população. Na Nova Zelândia, um significativo número de imigrantes de origem polinésia e já representa uma minoria étnica evidente. Olha só. Aqui ele está falando 1948. Então, esse é um período após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Ah, foi 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial? Foi, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem uma condição econômica de vários países muito crítica, muito complicada, certo? Então, os países, várias pessoas saíram de seus países e foram para outros países. E foi o que aconteceu aí, ó. Então, a fotografia representa um período que seguiu a Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 e 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial, tá? Entre parênteses aí. Professora, Pode falar, Ulisses. tá travando bastante aí. Eu vou sair e vou entrar de novo. Pra tentar Certo. ver se melhora, tá? Beleza. Quando países da Europa e Ásia se encontravam em difíceis condições socioeconômicas. Então, após a Segunda Guerra Mundial, países da Europa e da Ásia encontravam-se em difíceis condições socioeconômicas, social e econômica. Consequentemente, fazendo aumentar os fluxos migratórios para regiões pouco afetadas pelo conflito. Consequentemente, fazendo aumentar os fluxos migratórios para regiões pouco afetadas pelo conflito, como a Austrália, que recebeu novas levas de imigrantes vindos dessa região. Certo? Tranquilo? Todo mundo? Conseguiram colocar aí? Então, nós temos aí, fotografia, ela retrata o quê? Após a Segunda Guerra Mundial, as pessoinhas que saíram lá, tinha um monte de conflito na Europa e na Ásia. Depois da Segunda Guerra Mundial, acabou esses conflitos, mas ficou o quê? Com um monte de problemas ali, certo? Japão, teve bomba no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Aí você vai pensar vários países da Ásia que tiveram conflitos, um monte de mortes, massacres. Conflitos na Europa com um monte de gente que morreu. Além disso, centros de concentração, lugares os quais tiveram um monte de bombardeios, um monte de plantações que foram dizimadas, acabadas, cidades que foram acabadas. Eles destruíram, tiveram lugares ali que eles destruíram completamente a cidade, com bombardeios, ok? E aí as pessoas que sobraram, elas estavam numa situação muito crítica e foram para a Austrália e outros países que não tinham sido afetados tanto pela Segunda Guerra Mundial. Beleza? Passamos, então, para a próxima página
de questões, página 375. Esqueci de colocar aqui. Capítulo 8, foi a da 368, a gente vê qual que vai. 375. Qual é a principal diferença entre a região polar do Ártico e a região polar Antártida? Ana Clara. Posso ler? Não, vamos lá na Ana Clara. Professora, eu não fiz nada disso. As que eu fiz, eu não falei na hora. Agora deu ruim. Ei, Ana Clara. Eu vou corrigir aqui. Eu vou colocar menos em você aqui. Você não fez atividade. Rara, né? Pode colocar. Mereço. Mas, gente, vai lá. Isabela. Gabriel não tá aqui hoje, né? Pessoas espertas respondem na hora que eles sabem as questões ali, mais ou menos. Já logo de início, porque depois fica as mais difíceis para vocês, aí vocês se lascam, né? Então, vamos lá, Isabela. Pode responder essa. Questão 1. O Ártico não apresenta uma massa de terra como a Antártida, que é um continente coberto e rodeado de gelo. Certo. Aqui no livro está assim, a região ártica abrange áreas continentais e também um manto de gelo oceânico, enquanto a Antártida é uma massa continental. O Ártico que, assim, tem mais vida, né, e tal, o povo vai lá, pesca, mas a Antártida que é, tipo, mais isolada, por conta de ser mais frio, né? Isso. Mas coloquem em questão aí da localização, pra vocês lembrarem como que é no mapa, para vocês lembrarem qual que é um e o outro. Então, a região do Ártico, ou a região ártica, abrange áreas continentais e também um manto de gelo oceânico. Enquanto na Antártida é uma massa continental. Peraí, o Ártico... Volta um pouquinho, professora. Embaixo do globo. Tá. A região ártica abrange áreas continentais e também um manto de gelo oceânico. Todo mundo conseguiu aí? Sim? Então, vou escrever aqui não, tá bom? Mais fácil. Então, a região ártica abrange áreas continentais e também um manto de gelo oceânico. Enquanto a Antártida é uma massa continental. Passamos para 2. Assinale a alternativa que indica a afirmação correta sobre a exploração dos recursos econômicos do Ártico, que é lá no Polo Norte. Ana Clara. Eu acho que é a da ONU. Essa ou Isso não? daí é o Polo Sul. Então, a ONU é responsável por administrar a Ixi, região então não há do regra. Ártico entre uma zona destinada ao estudo científico e outra à exploração econômica. Na verdade, nenhum dos dois. Isso daí está errado totalmente. Por quê? Estudos científicos, se fosse só estudo científico, era Antártida. Então, ela está errada completamente essa questão. E exploração econômica. Não pode ter exploração econômica no Polo Sul. Já no Polo Norte, você pode ter exploração aí. Então, você tem, não há regras claras estabelecidas para a exploração de recursos econômicos na região do Ártico. E diversos países reivindicam soberania sobre territórios marítimos na região. Essa é a resposta correta. Nossa, já acabou a aula quase. Cruzes? Rápido. Acho que foi uma das aulas mais rápidas que teve.
Aí nós temos aí a primeira, o Tratado do Ártico define que os recursos da região não podem ser explorados economicamente, nela somente pode ser realizar pesquisas científicas. Isso daí seria, na verdade, corretamente no se fosse Polo Sul, mas a gente está falando do Polo Norte. A primeira seria Polo Sul, né? E a última está totalmente errada. A do meio, ela está correta. Deu para entender? Sim? Colocar mais ou menos para você, Ana Clara. Você não fez atividade, mas participou. Participação também vale. Então, vamos lá. 3. Qual o principal recurso natural encontrado na região polar do Ártico? Essa exploração é viável do ponto de vista econômico? Professor, posso responder de novo? Débora, não, você não pode responder. Isabela já respondeu, né? João Vitor, você quer responder? Ulisses, pode responder, Ulisses. Não, é que eu não sei se está certo. Eu só falei que qual é o principal recurso natural encontrado na região polar do Ártico. Coloquei a pesca. Não. Não, tá bom. Não. Não é a pesca. A pesca é no Polo Sul. Petróleo, professor? Petróleo! Vamos lá. Alguém mais? Eu falei primeiro. Quem que tá falando? Você roubou a ideia de mim, Pedro. O Pedro. Vai lá, Pedro. O que você falou? Eu não escutei, gente. Coloquei o petróleo. Petróleo, isso daí, é o petróleo. Então, recurso energético, sobretudo petróleo. E qual é a dificuldade de extrair ali? Pedro, continue a sua resposta. Aí pode deixar para Laís, professora. A Laís não pode responder mais. Ela está proibida de responder. Bora lá, Pedro. Não lembra? Alguém mais lembra, gente? João Vitor. Por conta do gelo, professora. Que Fala comigo. Ei, Laís. Não pode responder. Fica quieta. Eu ia falar, mas eu não posso. Também não pode, não, Sofia. Dá o papo. Que foi, João Vitor? Uai, você me chamou, eu não tô entendendo. Era pra você responder, mas já responderam. Depois você responde a próxima. Aí, gente, a 3, vocês vão colocar aí, ó, recursos energéticos então tá petróleo. E é difícil, né? A maior dificuldade é por conta de ser muito, muito frio, de ter muito gelo. Ou seja, é muito difícil a exploração desse recurso nesse lugar ali. Então, fica assim, é complicado, né? Como está faltando petróleo, outras regiões que tem muito petróleo, é muito mais fácil de ter essa exploração. Está faltando esse recurso, o que acontece? Está cada vez mais pensando em ser mais viável a exploração desse recurso nessa região. Deu para entender? Você extrai de um lugar mais fácil. Então, a gente vai extrair o máximo ali desse lugar mais fácil. Na hora que acabar, aí a gente vai para os lugares mais difíceis. É isso que vai acontecer. Tá certo? A gente, né? Eu não. Estados Unidos e Rússia. Vai fazer essa exploração juntinha ali em comum acordo, provavelmente. 4. Caracterize a importância da atividade pesqueira no Ártico e os impactos ambientais envolvidos. Agora sim, vamos lá, João Vitor. Opa! Fala aí, qual página aí, professora? Rapaz, eu não acredito que você não está corrigindo. 375, módulo 4. Já é o 4, moço. Nossa. Calma aí. Deixa eu achar aqui. Lázaro, cadê o Lázaro? Não tá aqui, né? Não, então falta pro Lázaro.
Opa, João Vitor, não, Lázaro. Uai, não é que eu fiz? Então, responde Qual que aí. você quer? Qual que você quer? A 4. Professora, 4? Tá eu bom, vou ter que deixa eu sair da deixa eu aula dar a ideia rapidinho. aqui. Em 5 minutos eu volto, tá? Tá bom? 5 É minutos eu não assim, tenho prof, aula, ó. não. Vai, Laís. Fala. Prof, eu botei assim, ó. Atividade pesqueira no Ártico está diretamente relacionada com a sofrência. Não, sofrência não. Deixa eu ler aqui. Sobrevivência da população local, na qual enormes safras de peixe são abatadas por intermédio da realização dessa atividade e transpor todas em navios com adequada adaptação. E aí, meio termo, tá bom, tá ruim? Só a população local que não existe. Ah, então é loucura. Calma aí, deixa A eu pegar a caneta população aqui e local riscar. aí não existe nessa região. Por quê? Você tem uma população em que sobrevive aí durante um período restrito, né? Porque é muito frio. E é uma população que está aí só para ter atividades científicas, coisas do tipo. Não para exploração de nada. É permitido apenas a atividade pesqueira. Quem faz muito essa pesca são os japoneses. Nessa região aí. Ok? Então, a atividade pesqueira é de grande importância por causa da rica biodiversidade marinha na região, que inclui espécies de baleia, além de bacalhau e o crio. A pesca excessiva tem levado à perda da biodiversidade e à diminuição da população de diversos diversas espécies de peixes. A pesca excessiva tem levado à perca da biodiversidade e à diminuição da população de diversas espécies de peixes. Existem países que dependem dessa exploração aí, dessa região, tá, gente? Então, japoneses e vários outros ali da Ásia, principalmente, países asiáticos, eles necessitam, para sua sobrevivência até, para exploração e tudo mais, da retirada desses peixes. Então, é uma biodiversidade muito grande. Só que pode acabar com essa biodiversidade quando você tem uma exploração muito grande. Deu para entender? Sim? Colocaram aí? Passamos para a próxima. 5. Falta 1 minuto e meio, gente. João Vitor participou. Agora é isso aí. Vamos lá, todo mundo, né? Continuamos, então. Questão 5. Cite uma característica da população do Ártico e sua relação com o ambiente. E aí? Qual característica tem da população do Ártico e sua relação com o meio ambiente? Gente, alguém dá conta de responder essa? Agora está liberado para todo mundo. Então tá, eu vou responder que senão vai acabar a aula. Apresenta um forte senso comunitário e as condições climáticas influenciam diversos aspectos da vida dessas pessoas, como o modo de se vestir e as moradias. Apresenta um forte senso comunitário e as condições climáticas influenciam diversos aspectos da vida desses povos, como o modo de se vestir e as moradias.